Boa tarde, vamos aguardar. Às 17 horas, boa tarde. Meu nome é Ricardo Polak, sou consultor de empresas há 19 anos, trabalho nas empresas sempre voltado para a questão do resultado, otimização dos recursos e que as empresas tenham melhor desempenho. Hoje, nós vivemos uma crise como nunca antes vivida. Nunca na história o comércio ficou tanto tempo fechado, as empresas sem funcionar e com um custo fixo enorme e tendo que se virar porque precisa continuar realmente o procedimento da economia e tudo mais. A pergunta que eu mais tenho tido nos últimos dias é: o que você está recomendando para os seus clientes? Primeira coisa que eu estou priorizando é o caixa. Ou seja, a questão do só pagar o estritamente indispensável. Por quê? Porque precisamos, de toda forma, pagar a questão da folha de pagamentos. Então, outra coisa que eu tenho feito também, com toda o profissionalismo, é a questão seguinte: é analisar da empresa conta a conta. Eu pego o plano de contas da empresa, onde tem administrativo, onde tem comercial, financeiro, produto, e escolho tudo que tem que ser realmente de fato pago. A empresa não pode ficar vulnerável, ela precisa se preservar para poder atravessar a ponte. Esse é o primeiro ponto. Então, a primeira coisa é priorizar o caixa. A segunda coisa é a questão de relacionamento com bancos. Na questão de relacionamento com bancos, o ministro Guedes, no seu pronunciamento, ele reduziu o depósito compulsório sobre os depósitos à vista dos bancos. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai sobrar mais recurso para poder emprestar para as empresas. O que de fato está acontecendo? Os bancos, com medo da inadimplência, estão represando estes valores. Então, ou seja, a gente vê no noticiário, tem o empréstimo subsidiado com carência e tudo mais. Aí no dia seguinte, você liga para o seu gerente e fala: olha, aquele empréstimo que saiu, eu gostaria muito de tê-lo para poder pagar minhas contas, para me deixar realmente com uma liquidez aceitável. Aí o gerente te fala: infelizmente, não está disponível ainda. Então, a minha principal sugestão nesse caso é buscar o Banco de Fomento, o BDMG. O BDMG hoje está com uma linha especializada para a questão da pandemia e com juros subsidiados. E outra coisa também muito importante que deve ser feito é aproveitar os benefícios que foram dados para as empresas, que é
prorrogação de todos os empréstimos com repasse do governo federal e também com a questão da isenção do IOF, que também é extremamente importante para poder fazer. Outra questão que me perguntam bastante é sobre a questão locatícia. Aluguel de rua, primeiro. Acreditem, nesses dias que começou a pandemia, eu já negociei aproximadamente mais de 54 contratos de locação, primeiro no segmento rua. E o que eu tenho observado? Eu, inicialmente, tenho pedido a isenção por 2 meses do aluguel que vence em abril e vence em maio. E, no entanto, a primeira resposta que eu obtenho geralmente é negativa. Aí eu insisto para poder ter realmente o meu objetivo alcançado. Eu queria também aproveitar para vocês mandarem perguntas para eu poder realmente direcionar a nossa live para as perguntas. Na questão de shopping, é outro ponto. Já se conseguiu uma liminar aqui em Belo Horizonte, num shopping bastante conceituado, sobre a questão do 50% de desconto no aluguel, 50% no condomínio e a isenção do fundo de promoção. Isso já está praticamente pacificado. Só que o problema é mais grave, porque é o seguinte, é muito importante saber que quando voltar, 50% do aluguel mínimo é muita coisa. Então, a gente tem que já se preparar para a questão do aluguel percentual, porque o aluguel percentual sobre as vendas é sempre a melhor opção. Então, o que eu quero dizer? Quando eu obtive, no mês de março, 50% do valor do aluguel, tudo bem. Como o decreto, na maioria das cidades, variou entre o dia 19 e o dia 23, tudo bem, 50% está bom. Mas, agora em abril, que a perspectiva de abertura é mais remota, as grandes cidades dificilmente não abrirão as lojas até o final de abril, 50% já se torna muito punitivo. Então, nesse caso, realmente não é a melhor opção essa situação. Outra questão, impostos. Impostos, a primeira coisa é o seguinte, o Simples. O Simples foi prorrogado, vencimento, abril, maio e junho, para outubro, novembro e dezembro. Só que tem um detalhe que está passando despercebido pela maioria das empresas. Prestem atenção, essa prorrogação é em competência federal. Na competência estadual e municipal, a prorrogação não foi de 180 dias, a prorrogação foi de 90 dias. O que quer dizer? Julho, agosto e setembro. É assim que procede, para você não ter problema de inadimplemento e multas punitivas. PIS, COFINS e INSS também foram prorrogados. Você tem que aproveitar realmente essa oportunidade para pagar em agosto e outubro. Outro ponto, como eu falei anteriormente, é a isenção do IOF. A isenção do IOF para todas as operações financeiras novas. Para operações financeiras já existentes, não acontece a isenção do IOF. Por exemplo, hoje à tarde, um cliente meu me telefonou dizendo que ele queria prorrogar o CDC do Bradesco por 60 dias. O que acontece? Para prorrogar 60 dias, a gerente cobrou dele o IOF. Aí eu disse, mas não pode cobrar o IOF. Aí o Bradesco justificou que o normativo do banco são para as operações novas, não para as operações antigas.
Agora, eu já obtive em outros bancos uma prerrogativa de prorrogar sem a incidência do IOF. O FGTS também da mesma forma pode ser prorrogado, o vencimento abril, maio e junho, dividido em 6 vezes sem juros, a partir de julho até dezembro, que realmente é uma grande oportunidade. Outra pergunta que eu tenho tido demais é sobre a questão dos parcelamentos. Os parcelamentos têm uma situação extremamente curiosa, mas muito curiosa mesmo, que também gera uma certa controvérsia. Lembra o que eu falei no início da nossa conversa? Priorizem o caixa, porque sem caixa você não consegue ter, digamos, a possibilidade de honrar seus compromissos e se manter vivo. Então, no caso, por exemplo, aqui quer ver? A portaria 12 de 2012, olha que coisa curiosa. No meio de tanta portaria nova, no meio de tanta situação assim diferenciada, assim de portaria, medida provisória, em 2012 o Estado ele fez uma portaria que consiste no seguinte: em caso de calamidade pública, os impostos seriam prorrogados por 90 dias, até teoricamente o término da calamidade pública. Então, quer dizer, vale a pena realmente esse estudo. Vale a pena, no caso, se você está com dificuldade de caixa, fazer uma prorrogação, uma prorrogação desses vencimentos. Porque hoje você tem que colocar, por exemplo, a situação de que você não tem faturamento. Você amanhecer no seu negócio sem absolutamente receita alguma é extremamente difícil de você manter o seu negócio. Então agora é guerra. E guerra você tem que saber priorizar. Você tem que saber o seguinte: o que te tira do ar? É esse pensamento que você tem que ter. Estou recebendo a primeira pergunta aqui. Estou com um empréstimo antigo nos bancos e não consigo um atendimento diferenciado para isso. Como devo proceder? Eles não estão fazendo taxas diferenciadas para contratos antigos. Lastimável isso. O Vinícius está me perguntando. O seguinte, Vinícius. Os bancos, eles estão com muito medo nesse momento da inadimplência. Porque, como eu te disse, o dinheiro sumiu do mercado em função da paralisação da economia. Então, ele está realmente colocando taxas altas, embora o governo esteja tentando fazer, no caso, um movimento contrário. Tem a medida provisória 944, que é aquela para poder ajudar na questão da folha de pagamento para quem não suspendeu os contratos de trabalho. Agora, no seu caso, o que eu recomendo é o seguinte: você analisar o empréstimo que você fez e analisar se teve, no caso, tarifas abusivas, se houve taxa de abertura de crédito, se os juros foram cobrados indevidamente. Se caso esses fatos que eu te falei aconteceram, vale, no caso, uma ação revisional. Uma ação revisional para poder o banco se sensibilizar e ver que realmente houve essa cobrança. A partir do momento que você entra, primeiro você tenta administrativamente. A minha teoria é a seguinte: sempre negocia primeiro, sempre busca primeiro a solução negocial. Eu não sou advogado, eu sou administrador de empresas e sempre trabalho negociando. Agora, uma vez que os bancos não estão te atendendo de uma forma correta, de uma forma digna, digamos assim, você tem que buscar realmente outros meios para poder se defender. Tenta abrir uma conta numa outra instituição financeira para poder ver se ela consegue te dar realmente uma condição mais satisfatória. Então, é assim que eu acho que você deve proceder. É analisar minuciosamente se houve cobrança indevida de juros, porque todas as
análises que eu já fiz para banco, significa dizer que sempre existem erros. Eu uma vez me deparei com a seguinte situação. Um banco estava cobrando do cliente uma taxa, acreditem, né, de 10% ao mês. E não era cheque especial, era tipo um crédito, um giro fácil. Aí o cliente, infelizmente, ficou inadimplente. E aí eu fui chamado para poder fazer os quesitos judiciais para poder justificar a questão. Aí eu perguntei para outra parte. O seguinte: qual era a taxa Selic da época? A taxa Selic da época era em torno de 8%. Ao ano, não é ao mês não, 8% ao ano. E a taxa cobrada era 10% ao mês. Isso proporcionava uma taxa anual, que eu não me recordo aqui, em torno de 200%. Aí eu perguntei os quesitos: se 10% ao ano e 200% ao ano, se cobrar 200% ao ano, onde a taxa Selic é 10% ao ano, se é considerado uma taxa abusiva. É óbvio que o banco se sensibilizou e acabou propiciando um desconto, né? Uma negociação favorável para o cliente. Tem outra pergunta aqui: qual a sua estimativa para a volta das atividades, e essas medidas serão suficientes para não haver as empresas quebrarem? O que falta para melhorar o cenário atual e pós? Obrigado, Rita, pela pergunta. É o seguinte, a estimativa de volta, a única experiência que eu tenho é o caso da China. A China, ela teve o primeiro problema em outubro e ela voltou, digamos, a uma quase normalidade em março, com a diminuição de óbitos e a economia voltando a trabalhar com uma certa normalidade. Aí você me pergunta se as medidas serão necessárias, suficientes para as empresas não quebrarem. A resposta é a seguinte: o presidente do BNDES, no seu pronunciamento, fizeram uma pergunta a ele no seguinte particular. Perguntaram para ele: o caixa do BNDES é muito maior do que está sendo liberado. Como é que o senhor explica isso? Ele foi bem categórico e falou: este é o movimento 1. Então, Rita, a questão de suspensão do contrato de trabalho, redução do contrato de trabalho, empréstimo e tudo mais, vão ter outros movimentos, porque a economia não poderá sucumbir. Esse ano de 2020, nós tínhamos todas as condições para poder chegar numa situação bastante satisfatória. Por quê? Presta atenção. Há alguns anos atrás, a taxa Selic estava 14,25. Hoje, a taxa Selic está 3,75. Então, antigamente, se você aplicava R$1 milhão, eu te trazia de volta como rendimento em torno de 11 mil com facilidade. Hoje, se você me dá o mesmo 1 milhão, eu não te trago 3 mil. Eu não consigo te trazer. Então, quer dizer, esse dinheiro que tinha o seu asilo tranquilo de ficar aplicado, ele ia sair da aplicação para o empreendedorismo. Ele ia ter que gerar emprego, ia ter que gerar novos negócios e tudo mais. Agora, dessa forma, você está entendendo? Então, essa situação favorável vai ser prorrogada para o ano que vem. O presidente da XP, ele falou na sua live, dizendo que, na opinião dele, no espaço de um ano, a taxa Selic vai estar abaixo de 2%. Então, o governo sabe que vai ter que injetar muito mais recurso para poder manter a economia viva. Por exemplo, vai liberar o FGTS, vai liberar, que é muito importante todos vocês saberem, que o Senado aprovou um empréstimo para as empresas
que faturam de 130 mil a 4 milhões e 800, podendo 50% do faturamento da empresa. Podendo. Então, significa dizer o seguinte, se sua empresa fatura 4 milhões e 800, no caso, 2 milhões e 400 você pode contrair esse empréstimo a uma taxa de 3,75. Diferentemente da medida provisória 944, que o empresário não tem acesso a ela, vai direto, como o Guedes fala, vai na veia, então, ou seja, vai direto na conta do colaborador e não na conta da empresa. Esse que eu estou falando vai direto na conta da empresa para poder realmente pagar suas despesas. Então, voltando aqui, nós estamos falando então dessa possibilidade, né, de poder ter esse capital para poder realmente agir. Reitero o seguinte, se a medida provisória 944, ela também teve outra coisa que passou batido pela maioria das pessoas. Quem tiver negativado até 6 meses poderá fazer uso dessa medida 944. Porque é muito importante saber que as empresas negativadas também têm acesso ao crédito. Não esse, por exemplo, no caso, esse especificamente é uma exceção. Pela primeira vez na minha vida, eu vi o BNDES dispensando certidão de débitos para poder emprestar. Por quê? Porque nós estamos vivendo essa crise, né? Então, como eu se costumo dizer, a questão da guerra para poder realmente poder se suportar nessa situação toda. Gente, fique à vontade para perguntar. Outra pergunta que eu recebo bastante é a questão seguinte, deixa eu ver aqui. Estamos tendo grande problema para operacionalizar tantas medidas. Na prática, o processo não flui como deveria. Apesar da liberação de verbas, essas não chegam na ponta. Como agir? O Herbert, o governo já sabe disso. E ele tem consciência de que não está chegando realmente na ponta. E ele até usou um termo muito curioso, que ele falou assim, se os bancos não estão proporcionando, condições de emprestar, nosso braço vai ter que ser mais longo. Então, o que acontece? O governo federal usou um termo muito curioso chamado os recursos empossaram nos bancos. Acreditem no que eu estou falando. A redução do empréstimo compulsório significa dizer que tem mais reservas para você emprestar, tem mais dinheiro, tem mais disponibilidade para emprestar. E os bancos não estão emprestando, estão fazendo o quê? Estão buscando condições de aplicar esse dinheiro, em lugar de correr a condição de socorrer as empresas, eles estão aplicando. Mas só que o governo federal já sabe disso. Então, já tomar realmente as providências. A Gisele está me perguntando aqui, com este cenário é compensador trabalhar com produtos importados? Infelizmente, não. Por que não? Porque o dólar está muito alto. E outra coisa, com esse problema da pandemia, é muito demorado os produtos chegarem em tempo hábil para os clientes. Então, o que acontece? Você trabalhar nesse momento de anormalidade, você trabalhar com produto importado é muito temerário, porque, por exemplo, eu pessoalmente comprei para o amigo do meu filho um presente de aniversário, acreditem, em dezembro. Sabe que dia que chegou? Ontem. Então, quer dizer, lógico que a gente tem uma certa liberdade de poder conversar, mas imagina a sua empresa séria, correta, se comprometendo a entregar um determinado produto e não conseguir realmente fazer de forma combinada.
Uma empresa que esteja em Rio de Janeiro consegue liberação de verba para folha de pagamento? Sim. Logicamente, né, você vai ter que procurar, Aline, nos bancos, né, nos bancos do Rio de Janeiro, ou seja, existe o benefício emergencial e a questão da ajuda compensatória, que no caso a empresa dá. Ambos não têm nenhum cunho salarial, então são desprovidos de encargos. Então, essa benesse, digamos assim, que o governo deu para você ter ou a questão da redução da jornada de trabalho ou o benefício da suspensão do contrato de trabalho ou o empréstimo da medida provisória 944, isso é nacional, você consegue em todos os estados. Agora, qual que é o problema? O problema é o seguinte: o governo disponibilizou a verba. Agora, quem libera, é bem claro, é a instituição financeira que libera realmente o recurso de acordo com o cadastro dela, de acordo com a vontade dela. Então, ou seja, não tem como você, assim, no caso, obrigar. Se o que você pode fazer, como meus clientes estão fazendo, é buscar alternativa A, buscar alternativa B e assim por diante. Quem tem uma reserva compensa conseguir empréstimo a custo baixo? Com certeza que sim. Com certeza que compensa, porque você pensa bem, a taxa Selic de 3,75, ela te dá uma taxa mês de aproximadamente 0,30 ao mês. Hoje em dia, com o dinheiro na mão, você faz muitos negócios. Observem uma situação assim, por exemplo, um cliente meu me ligou ontem dizendo o seguinte, ou seja, ele perguntou o seguinte: você, quer ver, qual foi a pergunta mesmo? Você, 100 mil reais, o fornecedor dele estava oferecendo 20% para pagamento à vista. Prestem atenção, o meu cliente me ligou ontem e falou assim, ele é do segmento de brinquedos, e no caso, falou assim, o fornecedor dele, muito apertado de caixa, perguntou para ele se poderia, se ele pagasse com 20% de desconto para poder pagar 80 mil. Aí eu falei com ele, quanto que você vai precisar desse produto? Você tem caixa suficiente para isso? E tudo mais? Aí ele pegou e falou assim, eu tenho. Então, maravilhoso, porque se em um ano a situação vai voltar plenamente à normalidade, né, que como me perguntaram anteriormente, eu acredito que como na China em 6 meses a economia já vai ter um certo rumo, então eu falei com ele, você não vai ganhar nunca em aplicação nenhuma 20% ao ano, então faça, porque eu... Aline, desculpa a sua pergunta, o que é a recuperação judicial? Ok, a recuperação judicial se consegue, como eu falei anteriormente, está lá escrito da seguinte forma, na medida provisória, depende da autorização do cadastro do banco. Então, isso assim fica uma coisa assim mais restrita. Eu, pessoalmente, te falo que não, sabe? Não consegue estando em recuperação judicial, não. Deixa eu ver aqui agora, Abigail, quem sabe agora as pessoas começam a dar valor ao produto nacional. É isso aí, você está entendendo? No caso, porque hoje, né, com a taxa de juros do jeito que está realmente, é priorizar realmente o produto nacional, porque, como eu disse, a demora da entrega vai prevalecer, a questão do prazo, do dólar muito alto, então é isso. Então, e voltando, desculpa, à pergunta da Aline, realmente não. Com a recuperação judicial fica muito difícil o banco conceder algum tipo de empréstimo. Só se, no caso,
tiver um relacionamento, que aí ficou no caso, é o parecer do banco que vai dar realmente a condição toda. Na questão de pessoal, né, podem, gente, perguntar à vontade. Sabe, o que vocês tiverem de dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Sobre a questão do pessoal, você tem vários dispositivos, e às vezes o pessoal me pergunta, o que é melhor? Banco de horas, antecipação de férias, suspensão, isso vai da realidade de cada empresa. Sem dúvida nenhuma, para o comércio de uma maneira geral, a minha principal indicação, sem dúvida nenhuma, é a suspensão do contrato de trabalho. A suspensão de contrato de trabalho porque, no caso, empresas até 4 milhões e 800, você tem 100% do benefício do seguro-desemprego. E as empresas acima têm 30% de benefício. Uma coisa também que como fazer para chamar atenção para a venda no atual cenário? É o seguinte, eu tive uma pergunta muito interessante que eu vou te responder, que é a seguinte, me perguntaram qual segmento que você acha que vai voltar primeiro? Aí me perguntaram, é calçado, é confecção, qual segmento que vai voltar primeiro? E a minha resposta foi a seguinte, vai voltar primeiro quem conseguir realmente vender oportunidade. Não é vender produto, é vender oportunidade. Por quê? Porque produto todo mundo vende. Lembrem, o dinheiro está curto. Todo mundo está pensando no básico. Todo mundo está pensando na sobrevivência do hoje. Cada dia é um dia. Então, para você chamar atenção para a venda no atual cenário, só tem um mundo para você ir. Esse mundo chama online. Todos os meus clientes estão falando assim comigo, eu estou aumentando em 10 vezes, em 15 vezes a minha venda no mercado online. Só que é insuficiente para poder pagar meus custos fixos. Eu sei, mas o mundo online, a pandemia, nos dá uma lição de que o mundo online tem que ser profissional. O mundo online, que a gente está aqui hoje, né, fazendo uma live e tudo mais, ele não pode ser feito de uma forma quando dá, de uma forma pouco profissional. Eu tenho uma pessoa na minha loja que ele é mais habilidoso. Não é assim que funciona. Você tem que fazer a coisa de uma forma muito acertada, muito ajustada, com planejamento e tudo mais. É assim que tem que ser. Então, para você chamar atenção para a venda no atual cenário, você tem que buscar o quê? Você tem que buscar oportunidade. Aqui eu estou aqui, por exemplo, aqui, ó, Adriene Galvão. Já estou com os meus documentos prontos para fazer esse empréstimo do BNDES para a empresa e os bancos falaram que ainda não saiu ainda. Pelo contrário, estão me oferecendo empréstimo do próprio banco. O que tem assim, de verdade nessa história? Não, Adriene. O da medida provisória 944 saiu no final da semana passada. Esse novo que eu te falo, ou seja, aquele que vai direto na veia para o colaborador, este sim já saiu, já está disponível. Se não me engano, quinta-feira ele foi colocado no ar. O gerente do Banco Itaú me ligou dizendo que já estava no ar. Agora, esse outro que eu te falei, que foi aprovado pelo Senado, esse realmente ainda não está disponível para poder fazer. Então, esse aí, no caso, é a questão toda que realmente procede. Agora, uma sugestão que eu te dou, olha, se vocês forem pegar empréstimos, lembra, você tem duas modalidades para poder fazer empréstimo. Uma é pré-fixado, que eu combino os juros de 1,5%, e a outra é a pós-fixado, que é em base no CDI. Como a gente está vivendo um período de depressão econômica, o CDI ele vai cair.
lembra que eu falei, ele vai chegar 2%, embora algumas pessoas dizem que vai ficar até abaixo de 2%. Então, se você conseguir um empréstimo CDI mais meio, CDI mais 0,6, no limite até 0,7, então eu te recomendo, assim, no caso, perguntar no caso do banco se realmente o que eles estão te oferecendo é uma taxa similar à que eu te falei. Que raciocina comigo. O CDI, como eu falei, está próximo de 0,30 ao mês. Se te oferece uma taxa de 0,7, é um bom negócio. E como eu te falei anteriormente, numa pergunta que me foi feita, oferecer para um cliente meu, olha o nível de desespero desse fornecedor, oferecer 20% de desconto para pagamento à vista. Então, quer dizer, é um valor extremamente alto, né? E se você for usar tecnicamente a matemática, né, de que no caso 20% de desconto equivale a 25% de taxa efetiva, né, o famoso de cima para baixo, de baixo para cima, que significa o seguinte: 100 menos 20% é 80. 80 mais 20% é 96. Então, a taxa que faz os 80% voltar para o 100 é 25%. É o que eu chamo de taxa efetiva. Eu fui chamado para um trabalho muito interessante chamado Como Relacionar com Bancos e Instituições Financeiras. E uma das coisas que eu falei nesse trabalho... gente, fique à vontade para perguntar, por favor. Me perguntaram qual que é a diferença de taxa nominal para taxa efetiva. Aí eu dei o exemplo. O exemplo que eu dei foi: você pega 50 mil reais emprestado em 24 meses com uma taxa de 1,5%. A prestação, se não me engano, dá 2.496. Eu não lembro, mas é próximo disso. Só que o cliente, ele não leva para casa 50 mil. Ele tem desconto de tarifa, desconto de taxa, desconto de uma série de coisinhas que o banco tem, né, e tudo mais, e ele levou para casa 47.700. O que significa dizer isso? Que na hora que ele vai pagar a prestação de 2.496, não sobre 50 mil, e sim sobre 47.700, a taxa dele sobe para 2%. A taxa sobe para 2%. Então, quer dizer, ele acaba fazendo um papel de presa fácil, porque o banco ele se aproveitou da situação. E respondendo a pergunta, uma das primeiras perguntas que me fizeram isso é considerado abusivo. Então, quer dizer, se eu falei que a taxa efetiva é 1,5% e de fato é 2%, o banco, na maioria das vezes, ele perde todas as ações em função disso. Certa vez, uma pessoa de fora me perguntou assim, tinha um cliente meu que estava com débito em banco e eu negociei. E eu obtive 90% de desconto em relação ao valor que estava apresentado para o cliente. Aí essa pessoa que mora nos Estados Unidos, ele me perguntou, mas como é que você consegue essa negociação? Eu expliquei para ele, deixa eu te explicar uma coisa. Aí eu voltei, a taxa Selic, na época, era em torno mais ou menos de 10%. E a taxa dos juros ao mês é 10% ao ano. Ele olhou para mim como se falasse assim, que loucura, esse país seu não é sério, sabe? Então foi realmente o sistema financeiro nosso não é sério. Por exemplo, tem uma coisa também que eu queria muito falar para vocês, é o seguinte: existem empresas que pagam impostos a mais indevidamente. Aí vocês me perguntam, como assim? Como pagar a mais indevidamente? Por exemplo, vamos imaginar uma loja. Eu vendo uma camisa por R$100 aqui dentro do estado de Minas Gerais. Essa camisa, ela custou 82 e 18 foi ICMS. Então, vamos relembrar. A camisa custa 100, 82 é a camisa e 18 é o ICMS.
eu paguei o PIS e COFINS sobre os R$ 100 ou sobre os 82 que é a camisa. Então eu paguei o PIS e o COFINS sobre o 18. E o 18 é o quê? É o PIS e o COFINS. Então eu paguei a mais. E essa tese o STF já julgou procedente. Então é importante vocês saberem disso, porque é uma forma de vocês obterem algum ganho. Você não pode pagar o PIS e o COFINS sobre a base do ICMS, que no caso do exemplo que eu dei, são os 18. Outra coisa também muito importante, quando eu vou numa empresa, eu gosto, como eu falei no início, de dar resultado, eu gosto de ver o que eu posso reduzir, o que eu posso colocar de dinheiro para ele dentro do mês. Eu gosto de fazer relatórios legais, eu gosto de fazer processos interessantes, mas eu gosto de tangível, ou seja, eu te dei uma economia de 10 mil, eu te dei uma economia de 50 mil. Muitas empresas que eu vou ainda pagam INSS sobre o aviso prévio indenizado. E não é para pagar INSS sobre aviso prévio indenizado. Sobre 1/3 de férias, também não é para pagar. Sobre os 15 dias do afastamento, também não é para pagar. E também sobre as férias vencidas na rescisão, também não é para pagar. Então é muito importante que quando você paga mais, você acaba tendo um crédito que você pode compensar. Eu, como disse anteriormente, eu não sou advogado e não deixo os meus clientes entrarem em aventuras. Eu só vou onde está sinalizado com bastante certeza. Tem uma tese agora, existe uma empresa chamada Rodia, que ela conseguiu o seguinte parecer no STF, que é o quê? Imagina uma folha de pagamento de R$ 100 mil, só para exemplificar. 5,8% é o sistema S, SESI, SENAC e tudo mais. Se você paga 5,8% sobre a folha, dá 5.800. Tem um dispositivo legal dizendo que o máximo que pode ser cobrado, os 5,8%, é sobre 20 salários mínimos. Então aí também é uma outra oportunidade que tem para poder, no caso, obter economias. Gente, fique à vontade para fazer perguntas, para a gente poder realmente direcionar para o que vocês realmente estão precisando. Sobre a questão, né, que eu falei assim rapidamente, do mundo online, eu comecei meu projeto online até assim, no dia 28 de janeiro. No dia 28 de janeiro, eu comecei assim fortemente meu projeto online. Esse é um detalhe muito importante na estratégia comerciais para vocês realmente adotarem. Aí eu comecei a querer sentir o terreno, sentir realmente como que funciona esse mundo e tudo mais. Eu coloquei 3 vídeos, sempre voltado para a área empresarial, sempre voltado para crescimento de alguma coisa da empresa. Vocês não vão acreditar. Sabe quantas pessoas foram alcançadas com esses 3 vídeos? 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Sabe quanto que eu coloquei de dinheiro nessa época? Eu não coloquei nada de dinheiro, não impulsionei nada ainda. Começou a pandemia. Vocês têm ideia quanto que, do caso, uma postagem minha está atingindo? Está atingindo 300, 400 pessoas, para quem estava atingindo 10 mil em média. Isso por quê? Porque os compartilhamentos parece que estão bloqueados, seja por questão de medo de fake news, ou seja por outros motivos. Então, por favor, não pense pequeno. As suas lojas estão fechadas. O único portal de venda, no caso, é a questão do mundo online. Outra questão que precisa ser dita, no mundo online, para vocês lojistas, existe uma ferramenta chamada WhatsApp, que é muito pouco utilizada. E eu vou relatar para vocês aqui uma experiência que eu tive. Certa vez eu fui indicado para poder conversar com um cliente que estava querendo fazer uma análise de viabilidade de mudar de ponto. Ele tinha uma loja num shopping e queria ir para uma loja na rua.
acreditem no que eu estou falando. Aí eu me preparei para a reunião e já imaginei o quê? Imaginei que ele tivesse com uma dificuldade enorme de caixa, o aluguel estivesse extremamente elevado e ele, não aguentando pagar os custos fixos, estava querendo mudar de ponto. Eu imaginei, antes de começar a reunião, que ele tinha uma venda aproximada de 60 mil. Escuta essa. Aí eu perguntei para ele, quanto que você vende na loja? Ele me respondeu, 280 mil. Eu falei assim, 280 mil? Você está de parabéns. Aí ele me respondeu, não, deixa eu te explicar. 30 mil eu vendo na minha loja e 250 eu vendo pelo Instagram. Aí eu peguei meu celular na mesma hora, entrei no Instagram da loja dele e cliquei lá e já tinha lá uma pessoa para me atender. Então, o que eu quero dizer? Olha como é que ele foi extremamente proativo e está conseguindo vender pelo Instagram. Pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então, quer dizer, aí já tinha um atendimento personalizado. Ele até depois me trouxe um problema que o pessoal da venda do Instagram ganha muito mais do que o pessoal da loja. Mas o que acontece? Não tem outra alternativa. Então, quer dizer, reduzir o valor desmotivando o contingente dele de pessoas não tem sentido. Então, na verdade, é uma opção excelente para poder fazer. Então, essa pandemia nos está trazendo uma antecipação de processos. A gente já sabe, por exemplo, que a Amazon está chegando, os marketplaces estão aí. Então, quer dizer, nós estamos sendo obrigados a mudar a ordem econômica. Nós estamos obrigados a entender um novo mundo. Eu sempre falo, né, e digo que com muita seriedade, né, com muito profissionalismo, o mundo que a gente deixou há 20 dias atrás não vai ser o mundo que a gente vai encontrar hoje. Eu aproveito esse tempo com os meus clientes de fazer uma análise de viabilidade, loja a loja. Qual loja que merece continuar? Qual loja que não merece continuar? No incêndio do dia a dia, no pagamento de contas do dia a dia, nesse desespero que a nossa correria acaba que se admite uma série de coisas equivocadas que vai no embalo, que vai assim no dia a dia. O que eu quero fazer e que eu estou fazendo, eu liguei agora para um cliente, ele tem 10 unidades. Eu já marquei uma reunião com ele para poder analisar loja a loja. Qual foi o faturamento médio da loja no ano de 2019? Vamos ver dentro da normalidade. Não adianta agora a gente querer ver na pandemia, porque na pandemia nada é viável. Então, na normalidade, quanto que vendeu a loja? Vendeu 50 mil. Quanto que foi o produto? Quanto que é o pessoal? Quanto que é o imposto? Quanto que é o administrativo? Quanto que é a taxa de cartão? Quanto que é o marketing? Quanto que é? No final ali da conta, os 50, na hora que eu cheguei lá embaixo, ficou positivo ou negativo? Ficou um pouco negativo, ou seja, é recuperável. Não, ficou muito negativo. Ficou. Aí eu vou te perguntar, a empresa é nova? Está no processo de maturação? Não, a empresa não é nova, a empresa não está no processo de maturação. Então, conclusão, a empresa é inviável, essa loja é inviável. Então, se você tem 10 lojas, na verdade você tem 3, porque você tem 3 dando lucro, você tem 4 dando prejuízo, você tem 2, sei lá, empatando. Então, é hora de você fazer uma imersão dentro do próprio negócio e passar limpo. É o tempo que a gente queria ter e está tendo. Obviamente que ninguém queria ter esse tempo nessas condições. Nós queríamos ter, no caso,
dentro do nosso planejamento, dentro da nossa metodologia. Mas, infelizmente, não deu. E eu tenho um princípio de vida, que é uma coisa muito minha, pessoal, que é sempre fazer do limão a limonada. Então, no caso, quando você tem um problema desse, um problema com essa divergência toda, o que a gente pode tirar de positivo? Quais as lições que a gente pode tirar? Qual o aprendizado que fica? Então é isso. Eu sempre trabalhei muito. Eu trabalho em torno mais ou menos de 10 a 12 horas por dia. Hoje eu estou trabalhando muito mais que isso, estou trabalhando 12, 14 horas por dia. Por que eu estou fazendo? Eu estou ajudando vocês, empresários, a passar limpo seus negócios. Ver impostos pagos a maior, despesas desnecessárias que tem, situações, digamos, que podem ser potencializadas, a questão das alternativas comerciais, como obter realmente mais venda, obter mais resultado. Então, é assim que a gente tem que fazer. E eu gostaria muito, assim, vocês fiquem à vontade, a gente ainda tem um tempo ainda, para vocês me perguntarem que vocês têm dúvida sobre as questões todas, porque eu estudei assim de forma bastante minuciosa, né, todas as questões do governo, todas as questões de ofertas que podem ser oferecidas para poder proporcionar para vocês um caixa mais saudável, porque a gente precisa atravessar realmente essa ponte. É uma ponte que eu quero também alertar vocês, que é o seguinte, como a Rita me perguntou no início, a gente tem que se preparar para o depois. Esse depois, assim, a todo instante, vai acontecer. Agora, as vendas vão voltar gradativamente, como eu falei. E aí eu sempre recomendo você deixar o mais variável possível a sua estrutura de custos para não ter problema. Me perguntaram certa vez sobre a questão dos fornecedores. Me perguntaram, se você prorrogar com o seu fornecedor, isso vai afetar a sua credibilidade? Ora, o fornecedor sabe que isso é uma situação geral, não é uma situação só da questão generalizada. Saber que precisa realmente prorrogar, que precisa realmente fazer ajustes. E no meu campo de trabalho, né, todo mundo, a gente tem que buscar se unir, buscar forças, né, para poder realmente enfrentar esse momento de dificuldade. Me perguntaram, né, em determinado momento, sobre a questão do que eu penso, né, das considerações finais, né, digamos. A noite é escura, né, mas vai ter um amanhecer. E eu acredito, né, que, como a gente está falando para Minas Gerais toda, né, ou seja, vários lugares, assim, vai amanhecer de forma diferente. Hoje, por exemplo, Betim já teve um decreto mais favorável, mas a gente tem que estar sempre preparado, porque o retorno vai ser, no caso, mais gradativo, vai ser lento, principalmente para quem está inserido no contexto de shopping center, porque no contexto de rua já vai ter uma flexibilização mais rápida. Segundo o que eu estou lendo, segundo informações de cidades onde não tiveram, digamos, incidência, né, do coronavírus, vai ter realmente uma certa flexibilização mais rápida. Mas, enquanto isso não acontece, é hora da gente poder passar o nosso negócio a limpo. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu fico assim à disposição. Se tem alguma pergunta que vocês tenham vontade de fazer, alguma coisa que porventura eu não falei e que vocês têm curiosidade, eu estou à disposição nesses momentos finais. A gente ainda tem próximo de 5 minutos ainda. Deixa eu ver mais algum assunto aqui realmente interessante, assim, que merece.
É, a questão de bancos, a questão de bancos, eu reitero o BDMG. Tem uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. As empresas do segmento de... Prestem atenção, por favor. As empresas do segmento de turismo, estendido para bares e restaurantes, as taxas tá Selic mais 0,41. Empresas próximas que foram afetadas pelo rompimento da barragem está 0,45. E as demais empresas que eu não citei, que não é nem de turismo, nem de bares, nem de restaurante, a taxa do BDMG está em torno de 0,83. Para vocês não perderem, assim, digamos, tempo, o que eu preciso fazer para poder ter o BDMG? Porque todo mundo quer, mas como fazer? Então, no caso do BDMG, você precisa ter um cadastro regular, que quer dizer que você não tem restrição cadastral, você precisa ter faturamento. Geralmente, os projetos que eu faço do BDMG, eu consigo 20% da receita anual. Então, ou seja, se você fatura 200 mil, eu consigo 20%. Se você fatura 400 mil, eu consigo próximo de 80 mil, ou seja, eu coloco nessa questão toda. Então, para vocês já ir pensando, assim, para já ir diretamente no ponto. O BDMG, ele não faz questão de garantia real, não. Tipo, eu vou dar um lote alienado. Não é isso. Escutem a diferença. Ele gosta de ter um avalista que não seja sócio, que tenha um bem. Então, eu vou repetir. A empresa de João e Maria fatura 100 mil. Ele quer um terceiro sendo avalista, além do João e da Maria. E esse terceiro, se tiver patrimônio, 1,5 vezes o que você pretende contratar. Então, vamos fazer assim um exemplo para ficar claro. 100 mil eu conseguiria, hipoteticamente, estou falando 100 mil ano, não é 100 mil mês, não, só para simplificar o exemplo. É 20% da receita anual, não é mensal, anual. Então, muito bem, 100 mil, 20% é 20 mil, só para poder exemplificar. João e Maria são donos dessa empresa. Para você ter sucesso do BDMG, você tem que ter um terceiro que tenha um patrimônio 1,5 vezes os 20 mil, que no caso é 30. Então você tem que ter alguém que tenha um patrimônio de 30 mil, que não seja a casa que mora. Se você conseguir essa condição, a chance de ter sucesso nessa captação e oxigenar o caixa, como a Gisele me perguntou anteriormente, se o dinheiro for muito barato, eu devo pegar? Sim. Dinheiro na mão é oportunidade. Oportunidade de você ter vantagens competitivas. Com certeza é negócio. Então, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade. Deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar aqui, quer ver só um instantinho as perguntas aqui, deixa eu ver. Caro Luiz perguntou, esse empréstimo para pagar os colaboradores, segundo o contador, não está pendente de julgamento, tendo em vista a necessidade de acordo com o sindicato. Isso procede? Não, não procede. Não procede. O empréstimo, a medida provisória já está funcionando numa boa, a 944 já está funcionando numa boa. O que está tendo problema são duas coisas. Presta atenção, o que tem, na verdade, o que está acontecendo é que na questão da redução da jornada e da suspensão do acordo coletivo, o Ricardo Lewandowski precisaria de comunicar ao sindicato.
Mas é aquela história, como eu falei, é para todo mundo. Então, se você está precisando de fazer o acordo, faça, porque é imprescindível. Então, essa questão do governo é 2 dias para avisar o colaborador, 10 dias para poder avisar o Ministério da Economia e 30 para ele poder receber. Deixa eu ver aqui, Abigail, deixa eu ver se as perguntas. Não só analisar a loja, mas também analisar os produtos que são rentáveis e realmente trazem rentabilidade. É isso aí, Herbert. É margem de contribuição, ou seja, quando eu analiso o produto, eu vejo quantos por cento aquele produto representa do bolo. Como é que eu faço as minhas análises? Eu tenho um bolo chamado 100%, chamado receita. Quem come essa receita? 50% é produto, 10% é pessoal, 8% é ponto, 12% é imposto. Você está certíssimo. Tem que analisar também a rentabilidade do produto também. Caso o comércio volte a fechar, seria legal fazer desconto no 13º. Na verdade, caso o comércio volte a fechar, seria legal fazer desconto no 13º? Não, no momento não. Isso é um dispositivo da CLT, você não pode mudar isso. Mas eu acredito plenamente que o governo vai fazer algum benefício para poder colocar realmente dinheiro na economia. A liberação do FGTS para contas ativas e não ativas, inativas, é justamente para poder realmente... Qual o melhor procedimento contra o quadro funcionário? Suspensão ou dispensa? Depende, você está entendendo? Depende daquilo que eu falei. Na hora que você passar a empresa a limpo, faça como eu te sugiro fazer, Abigail, que é o seguinte... Desenhe a empresa sem nomes. Quantos vendedores você precisa ter? 2. Gerente, você precisa de caixa, você precisa de estoquista. Não preocupa com nomes no primeiro momento, não. Desenhe a sua unidade. Como que seria? Então, no caso, se você achar que 3 vendedores é muito, então faça 2 vendedoras, faça a dispensa de uma e suspenda o contrato de trabalho de 2. Se achar que as 3 são necessárias, suspenda o contrato das 3, que você vai ter o benefício emergencial para poder pagar realmente para poder pagar o salário. Então, acredito que tenha respondido a todos. Qualquer dúvida, o meu e-mail é falecom@ricardopolac.com.br. Desejo a todos sucesso, me coloco à disposição para outras dúvidas que porventura aqui eu não consegui elucidar. E é isso aí. Se preparem para o novo mundo. Se reinventem. A criatividade, a inspiração, a ousadia responsável. É isso aí. Eu quero deixar para vocês o meu grande abraço. A Federação, muito obrigado por ter me chamado. Eu vou sempre estar à disposição para o que vocês precisarem. E quero desejar a todos que tenham muita fé em Deus e que em breve, com muito trabalho, a gente volte a ter uma vida normal e poder compartilhar os nossos sentimentos com as pessoas que a gente gosta. Um grande abraço e muito obrigado.